Olá, seguidores. Nesse vídeo, você comentar sobre uma entrevista que o gestor do Sparta deu e que acabou gerando algumas dúvidas entre os investidores. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Então, a matéria que eu estou me referindo é essa daqui do portal Newfeed. É a maior distorção que já vimos no mercado de crédito, diz Ulisses Neme, da Sparta. Seu de uma das principais gestoras de crédito privado no país afirma nunca ter visto uma relação de risco-retorno pior que a atual. Ele explica os riscos nessa entrevista ao Newfeed. Então aqui vou explicar para vocês o que ele quis dizer com essa matéria, tá? Eu vi gente aqui meio que distorcendo aqui, falando, criticando a gestora, tá? Pois bem, aqui vou ler alguns trechos que eu julgo como importante aqui para vocês entenderem do que eu vou falar. Sem perspectiva de redução da taxa de juros e com o spread ainda próximos da mínima histórica, o mercado de crédito privado atravessa um dos momentos mais arriscados dos últimos tempos. Para quem não sabe, spread é a diferença entre o título público e o título privado. Por exemplo, spread de 1%. Quer dizer que o título público paga 10% ao ano e o título privado paga 11% ao ano. Aqui outro trecho. Quando olhamos essa distorção entre o retorno e o risco, eu acho que ela ainda está no pior momento que já vimos. O momento mais perigoso. Temos que ser cautelosos agora. Não é oba-oba. E o gestor, ele está falando disso daqui, tá? Um gráfico já mostrei diversas vezes aqui quando eu estou gravando vídeos sobre fundos de infraestrutura. Somente fundos de infraestrutura indexados ao CDI. Esse aqui é um gráfico que vocês podem obter através do relatório de hoje em 11 da Nicos. E até faz um bom acompanhamento dessa questão da compressão de spreads. A gente está observando um spread baixo entre as debêntures incentivadas e o Tesouro Direto. Então, o que o gestor está falando é que está difícil encontrar ativos com um bom spread. E o gestor ele pode comprar algum ativo agora e futuramente o mercado começar a cobrar um spread maior, o que vai acabar acarretando em um prejuízo contábil, uma desvalorização dessas debêntures. E por que que os spreads eles estão ficando mais comprimidos? A gente está observando um prêmio menor entre a renda fixa privada e a renda fixa pública. Primeira coisa, as taxas elevadas da Selic. Com taxas mais elevadas, acaba que a questão do fator da isenção tributária acaba sendo ainda mais significativa, né? Quanto maior a taxa, maior a mordida. Então, acaba que a questão do imposto de renda começa a fazer bastante diferença com juros elevados. Continuando aqui com a matéria do portal Newfeed. Para o CEO da Sparta, o mercado de crédito se encontra atualmente em um equilíbrio frágil. Pela falta de investimento, nossa oferece fluxo de captação ao resgate. Se fosse frágil em um nível que está super barato, ok, mas o equilíbrio frágil é um nível caro e temos muito receio disso. Estamos bem cautelosos. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: ele está com receio aqui da questão do mercado de crédito, de ter algum tipo de inadimplência. Igual a gente viu alguns casos aí, né? Várias empresas grandes em situação difícil, mas atualmente agora a gente tem a Braskem, a CSN, situação muito frágil. No entanto, ele está reclamando que está uma situação frágil, mas os preços não estão baratos. Uma questão é você estar com o mercado frágil, mas pelo menos você está conseguindo comprar barato. Continuando. Nem me acredito que a volatilidade esperada nos próximos meses nesse mercado deve decepcionar investidores desses fundos, somente em fundos isentos redeados ao CDI. Nesse momento, não acredito que haverá grande atração para fundos e debêntures incentivadas. E aqui, por que ele está mencionando somente fundos incentivados redeados ao CDI? Olha, os fundos isentos com indexação IPCA, geralmente esse investidor ele já está mais acostumado a essa questão da marcação a mercado, né? Pelo cotismo, por exemplo, de juro 11, não é novidade o fundo ter ficado sem pagar rendimento ou ter uma queda do rendimento por conta de marcação na mercado, da flutuação da NTNB. Então, meio que os investidores estão acostumados. Já o investidor de fundos de infraestrutura indexados ao CDI,
eles já não estão tão acostumados a essa movimentação, essa questão de marcação. Que no caso nem marcação a mercado, é marcação de crédito, tem uma diferença. Marcação a mercado é a volatilidade da NTNB, enquanto a marcação de crédito é a volatilidade dessa questão do spread. Deixa eu até tentar mostrar para vocês aqui no relatório de Juro 11, que fica bem claro essa na atribuição de performance, que tem essa diferenciação entre os dois. É, aqui, ó, na atribuição de performance, vocês vão ver que tem duas marcações. Aqui, marcação e aqui, marcação de crédito. Essa marcação aqui está relacionada com a flutuação da NTNB. Título público está cobrando mais yield, debêntures elas desvalorizam e acabam gerando prejuízo contábil para os fundos indexados PCA. Já a marcação de crédito está relacionada à questão da cobrança maior ou menor do yield das debêntures. Ok? Então temos dois tipos de marcação. E aqui eu sei que é complicado, quem é mais iniciante deve estar ficando um pouco perdido, mas o que eu posso fazer? É complicado mesmo, tá? Não se sinta mal se você está ficando perdido com esses temas que eu estou tratando aqui. Então, ah, aqui essas falas do gestor acabou que levou os investidores a pensar que o gestor tenha feito alguma besteira, que a Sparta tenha cometido algum erro. E aqui eu discordo, tá? Ah, aqui eu escrevi o seguinte: não vejo vagabundagem na Sparta. O mercado está aceitando spreads mais baixos do que deveria. O que a Sparta pode fazer quanto a isso? Reclamar, que foi o que o gestor fez nessa matéria. Então, o gestor está reclamando que o mercado ele está muito, é, tá muito, como é que a palavra eu usar aqui? Tá muito, não sei se é otimista é a melhor palavra, ele está muito, pode ser irresponsável, né? O gestor está falando que a gente tem alguns riscos, endividamento elevado deixou o balanço de várias empresas bem fragilizadas e o mercado às vezes está cobrando taxas maiores dessas debêntures. No entanto, o mercado não está cobrando isso. Então, basicamente, o gestor está reclamando da irresponsabilidade do mercado. Ok? Então, a Sparta não tem a mínima gerência sobre essa questão do quanto que o mercado está cobrando de de taxas aqui das debêntures. E aqui, né, vocês, quem tiver interesse aqui de participar do grupo Telegram, seja membro nível premium aqui do canal, tá? Navegar sozinho tá cada vez mais difícil aqui nesse mercado, ainda mais com esses gestores fazendo um monte de cagada por aí. Ok, continuando aqui com a matéria, eu vou ler mais alguns trechos que eu julgo interessante aqui para vocês terem um aprendizado aqui sobre essa questão, né, de fundos de infraestrutura. O que tem acontecido? Se o risco de crédito está maior, deveríamos ver os spreads mais largos. Só que o que vimos nos últimos 2 anos foi o contrário. O risco aumentou e os spreads fecharam. Há uma divergência técnica motivada por fluxo. O que vemos hoje é que o investidor está sobrealocado em crédito. Olha, aqui eu também notei isso, tá? O spread, ele deveria estar muito mais atrativo, tendo em vista a situação do mercado atual, e que o gestor ele coloca essa questão, ela está sendo motivada por fluxo, ou seja, temos muitos investidores procurando renda fixa. Como a demanda é muito elevada, acaba que o prêmio da, das debêntures fica mais baixo, né? As debêntures ficam caras. Então, a lei da oferta e da demanda funciona em tudo, né? Até mesmo aqui no mercado de crédito privado. E aqui também faz o investidor estar sobrealocado em crédito. Isso também faz sentido, tá? Essa questão, bolsa de valores, dá para saber que o interesse em ações, fundos imobiliários caiu bastante com o aumento da taxa da Selic. Ok? Continuando aqui o último trecho sobre essa matéria. E aqui o gestor mais uma vez relata estar incomodado com o preço. O risco é de uma crise de inadimplência? Ele fala não.
Na verdade, o desafio do crédito de melhor qualidade não é a inadimplência. O problema é o nível de preço. Se entra caro, o retorno pode não ser tão bom. E a nossa percepção é que os preços de crédito estão muito caros. Então aqui, atenta às palavras, né? Muito caros. Vai ter uma saída de crédito, só que não se sabe quando. Também aqui muito importante, tá? Muito importante esse trecho que eu marquei aqui amarelo. Ele está basicamente falando o seguinte: tá vendo esse gráfico aqui? Está cobrando um yield muito baixo. Ele está falando que em algum momento ela acredita que deve voltar aos patamares anteriores. E com esse processo de retorno a patamares anteriores, a gente vai ter uma desvalorização dos debêntures e algo que pode vir a gerar prejuízo contábil para os fundos, tá? Continuando. Paradoxalmente, se tivermos juros menores, o risco de crédito diminui, mas as outras classes ficam mais atrativas. O investidor toma mais risco e o dinheiro sai do crédito para outras classes, abrindo os spreads. Então, o que o gestor da Sparta está alertando aqui é que caso a gente tenha uma queda da Selic, dos juros, e também da queda da NTNB, ele está aqui prevendo que a gente vai ter uma fuga da renda fixa. Essa fuga da renda fixa vai levar a uma desvalorização das debêntures por conta do aumento dos spreads, ou seja, o mercado cobrando um spread mais elevado para estar na renda fixa. Então, esse último texto aqui não é um processo que está acontecendo ainda, mas é uma possibilidade que pode acontecer caso as taxas de juros caiam ainda mais. E de forma aplicada, comentando sobre o impacto disso daqui para os fundos da Esparta. Então, para juro 11, essa queda de juros ela nem é tão impactante assim, tá? Porque caso a gente tenha uma queda nos juros, o fundo vai ser bastante beneficiado aqui nessa linha de marcação mercado, com uma queda em TNB. No entanto, com a queda dos juros, o que o gestor da Esparta disse é que teria prejuízo aqui nessa outra linha. Então, teria ganho em uma e perderia em outra. Aqui talvez a minha percepção é que esse daqui seria superior ao ganho, o ganho aqui seria superior ao prejuízo aqui. No entanto, se a gente for agora no relatório do CDI 11, vocês vão ver que só temos uma marcação. Aqui na atribuição de performance. Aqui vocês vão ver que temos apenas a marcação de crédito. Aqui nós não temos a marcação a mercado. A sua mercado aqui que em 12 meses está apenas 0,20, mas se eu pegar aqui mais tempo, bateu bastante essa alta da NTNB aqui sobre juro 11. Então, aqui CDI 11 a gente vai ter apenas o lado negativo, né, da taxa de juros, provavelmente dos spreads, geria um prejuízo aqui na marcação de crédito, que inclusive já está contribuindo negativamente aqui com o CDI 11. Contribui negativamente, mas algum tempo atrás estava contribuindo positivamente, né? Foi aquele período que o CDI 11 chegou a pagar até R$ 2 por cota. Então, aqui para o curto prazo, não tem impacto tão significativo assim. Mesmo assim, eu achei importante fazer esse vídeo para vocês estarem cientes da possibilidade, tá? E aqui, mais uma vez, peço desculpas ao pessoal que não entendeu, mas é que é um tema complexo, tá? Eu tento dar uma simplificada, mas tudo tem limite, tá? Tem coisa que realmente vai ser complexa de se entender. Então é isso, peço o seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.